E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre o primeiro dia de Enem, onde a gente tem português, linguagem na verdade, redação e humanas. Então eu vou te dar um passo a passo completo, com algumas dicas e macetes para você se dar bem nesse primeiro dia de Enem. Mas antes de a gente começar o vídeo, não deixa de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Let's bora! Bom meu povo, então vamos lá. Eu dividi esse vídeo em 4 partes. Uma, eu vou falar, a primeira vai ser em relação à redação, depois sobre linguagens humanas e por último, que para mim é a mais importante, é naquele bendito momento, o momento X. É para valer mesmo, digamos assim. É como você vai aplicar isso, essas 3 primeiras dicas, nessa última, na prática, quando você estiver fazendo a prova, no dia da prova, o primeiro dia de Enem. Então fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito e eu acho que com as dicas mesmo, com seus estudos e tudo, você vai potencializar mais ainda esse primeiro dia de Enem. Vamos lá então. Primeiro, como eu falei, vamos falar um pouco sobre a redação. Nesse primeiro dia de Enem, a gente tem a redação. É um momento muito importante também, você precisa estudar a redação, porque a redação, entre as outras áreas, não estou falando que as outras áreas são irrelevantes, pelo contrário, todas são importantes, mas a redação tem um degrau a mais, ela está ali um pouco mais acima do que as outras, porque é só chance de tirar 1000 e, querendo ou não, em qualquer curso que você deseja entrar, que você deseja fazer na verdade, precisa da redação, certo? E só chance com a redação para ter uma média melhor, uma média que possa alcançar o curso que você deseja. Tem uma participação ali no cálculo mesmo da média, muito mais, está presente de uma maneira muito mais significativa, essa é a palavra. E é isso. Então, por isso que a redação é tão importante. Você precisa estudar, independente do curso que você queira fazer. E aí, o que você tem que fazer para melhorar em redação? Eu acredito que o primeiro passo, se você é iniciante, é ter uma noção da estrutura, da tipologia textual que é cobrada na redação do Enem. A tipologia textual que é cobrada é a tipologia dissertativa argumentativa. Então, se você não sabe por onde começa, como funciona, aqui no canal também já tem vários vídeos onde eu mostro um passo a passo completo dessa estrutura. Como você pode seguir, você pode organizar a sua redação em cima dessa estrutura e não cometer um desvio, um deslize e perder ponto por uma bobeira. E isso também é avaliado na competência 2 e na 3 também na redação. Então é uma ótima forma de você já dar um pontapé nesses estudos em redação. Ter uma noção dessa tipologia textual, que é dissertativa, argumentativa. Depois disso, o ideal é que você foque mesmo em, assim, eu não vou ficar enrolando. Eu acho que o foco mesmo do estudo em redação é fazer redação. Você precisa fazer para poder treinar mesmo, praticar em casa, ou então no curso, se você estiver no cursinho, na escola, enfim, em qualquer lugar, você precisa fazer redação. Eu acho que quanto mais redação você fizer, mais você vai criar mesmo essa experiência, essa bagagem de conhecimento. Você vai melhorar na argumentação, você vai melhorar em questão de vocabulário, de ortografia, concordância verbal, nominal, crase, vírgula, espaçamento, pontuação. Toda a questão também do repertório sociocultural, como você organiza suas ideias com o tema da redação, com seu posicionamento crítico, com o repertório, com a alusão que você traz no desenvolvimento 1, no 2 e na introdução também, que é opcional. Então, assim, tudo isso você só vai mesmo aprender, por mais que você absorva o conhecimento, que você estude por videoaula, você tem que praticar. Você precisa pegar mesmo uma lista com vários temas de redação para poder ir praticando. Foi o que eu fiz. Eu tinha muita dificuldade em redação, então no início eu imprimi uma lista com mais de 30 temas de redação e eu fazia um por um. No início também eu gostava de separar por parágrafo, então eu só treinava, por exemplo, 2 meses eu só ficava estudando introdução. E aí quando eu percebia que eu já estava bom nessa parte da introdução, eu pulava para o D1, depois para a conclusão. E aí no final eu já fazia a redação, tendo conhecimento de toda a estrutura, de cada parágrafo. Introdução, D1, D2 e conclusão. São métodos mesmo de ensino, formas que você pode estar usando, você pode estar testando também nos seus estudos mesmo em redação, para que dessa forma você encontre a melhor forma, a melhor maneira mesmo de você entender a redação e de você melhorar, de você potencializar a sua nota, de você crescer em relação a isso, em relação à redação. É muito importante que você foque em redação, certo? Eu vou ficar toda hora batendo na tecla isso, porque é muito importante, independente do curso que você queira fazer, você tem que praticar. E, de preferência, deixa no início, se você está iniciando agora, pega uma redação, 2 em uma semana, nas primeiras semanas, e quando você já estiver no meio do caminho, já vai aumentando aí essa quantidade de redações, porque assim você vai
Eu acho que isso é bom também até por conta dos temas, porque quanto mais temas você fizer, né, fizer redação com essa variedade de temas, querendo ou não, você pode pegar um tema semelhante na hora da prova, no primeiro dia de Enem. Então você já vai ter um conhecimento, toda a questão também da argumentação, você já vai lembrar, naquele tema quando estava estudando, eu falei sobre isso, então vou usar aqui também na minha redação. Então isso é legal, porque você pode relacionar com coisas que você já disse mesmo nas suas redações anteriores, né, quando você estava estudando. Então tá aí, eu acho que nessa primeira parte mesmo, você tem uma ideia geral de como funciona a redação, de como você pode estudar e melhorar em cima dessa área, que é uma área tão importante e que, como eu já disse, né, independente do curso, tem uma participação muito especial, muito significativa e importante para o estudante, né, para você. Então é isso, tá aí a primeira parte, redação, foca nessas questões, dá uma olhada também em algumas informações de fora, né, já que no canal já tem vários vídeos sobre isso, sobre a redação. Modelo pronto também é uma ótima forma de você potencializar, de você melhorar na redação, porque a estrutura já vem pronta. Então eu acho que em relação a isso, de conhecimento, de informações, você não vai estar desamparado, pelo contrário. Já tem várias formas, já tem várias plataformas também, e aqui no canal, que eu já falo sobre isso. Então o ideal mesmo é que você foque mais na parte da prática mesmo, de você praticar, pegar essas informações e adotar e usar mesmo nos seus textos, nas suas produções textuais, ok? Tá aí então algumas dicas sobre a redação, né, alguns macetes na parte de redação, e vamos falar um pouco agora sobre a parte, né, sobre a área de linguagens. Pedro, e linguagens? O que eu faço? Como eu posso estudar de uma maneira muito mais prática e eficiente? Bom, vamos ser breve aqui, né? Eu acho que assim, na parte de linguagens eu vou dizer mais em relação a mim, como eu estudei. Normalmente a gente tem português, literatura, tem outras áreas também, mas o foco são mais essas, né? Então, áreas eu digo em relação à parte de linguagens. No âmbito de literatura, eu acho que o ideal é que você tenha um quadro com todos os tempos, um quadro cronológico, né, de acordo com as escolas literárias. Então eu tinha barroco, arcadismo, modernismo, parnasianismo. Então assim, eu tinha a mesma ordem cronológica que eu deixava aqui nos meus estudos. Então, por que eu fazia isso? Bem semelhante também com a parte de humanos, que eu já vou falar já já. Eu fazia isso porque quando eu estava resolvendo alguma questão e eu estava perdido, né, não sabia em relação ao tempo, e aí eu já associava, eu olhava aqui no quadro, eu falava, barroco foi em tal tempo, então nessa questão aqui faz mais sentido com os pensamentos daquela época, essa alternativa B, por exemplo. Então eu chegava mais perto da resposta, né, da alternativa correta, porque eu ia associando mesmo com esse tempo cronológico. Não é que eu memorizava a data, né, não, mas eu tinha pelo menos uma noção, um espaço temporal entre cada escola literária. Isso que me ajudou bastante em literatura, porque a gente sabe, em literatura, pra gente se perder na questão, é daqui para ali. As questões são muito confusas, é um negocinho mó, né, que a gente fica perdido, a gente não entende nada, a gente lê o texto, depois lê as questões, lê o texto, lê as questões, e a gente fica perdido, enfim, muito confuso mesmo. Então, pra gente não se perder, pra gente não se atrapalhar nisso, nessa área mesmo de literatura, o que me ajudou muito foi isso. Então você pode aplicar também, é uma forma de estudo bem legal de você ter mesmo no seu dia a dia, quando você estiver estudando, porque facilita e é prático. Eu acho que os outros métodos também, como videoaula, livro, apostila também é uma ótima forma, mas não se prende muito também nisso não, para você não ficar muito restrito a isso, né? Focado só nisso, e eu acho que o ideal é que você tenha mesmo esse quadro, porque eu acho que só o quadro já funciona. É uma ótima forma mesmo de você melhorar na parte de literatura. E aí quando você estiver resolvendo as questões, você vai perceber uma melhora mesmo muito significativa, muito notória nesse lado da literatura, né? Quando você estiver resolvendo as questões. Já em gramática, charge, né? Português, aquela questão de charge mesmo, textos, enfim, eu acho que o ideal é que você não vá direto para o texto, vá primeiro para o enunciado, para o que a questão está pedindo, para depois você ir para o texto, porque eu acho que assim você ganha tempo, porque às vezes você vai primeiro para o texto, né, e depois você lê o enunciado, aí depois você volta de novo para o texto para buscar a informação do que o enunciado está falando. Então assim, vai primeiro para o enunciado, já grifa o que ele está querendo, porque aí quando você for ler o texto na primeira vez, você já vai ler com aquela malícia, com aquela intenção, você já vai ler com aquela intenção, bom, é isso que eu estou procurando no texto, então você já vai lendo, grifando, né, e aí você não precisa ler depois o texto novamente, então você já ganha tempo na hora da prova, né, no primeiro dia de Enem, e você já vai encontrar a resposta de uma forma muito mais rápida, né, você vai ficar toda hora ali relendo,
Então eu acho que a parte mesmo de charge são as sacadas que você tem que resolver também, questões de charge, tem que fazer simulados, porque eu acho que só assim para você também melhorar nisso. Interpretação de texto é pura prática, é exercício. Então no início eu pegava as provas anteriores do Enem e eu fazia sempre, por exemplo, no início, como eu não tinha muito hábito de resolver questões, de fazer simulado, eu só selecionava umas 10 questões, resolvia, olhava depois o gabarito, tentava entender por que eu tinha errado alguma questão, e aí depois na outra semana, ou então depois de 3 dias, eu já aumentava a quantidade de questões. Ao invés de responder 10, eu já respondia 15, 20. Então eu ia aumentando, era gradativamente. Eu já pegava no primeiro dia e resolvia 50 questões, porque eu sabia que eu ia errar grande parte dessas questões, porque eu não tinha um hábito, não tinha conhecimento, então eu ia ficar frustrado, eu ia querer desistir no meio do caminho. Então eu ia fazendo isso até mesmo pro meu subconsciente aqui, para não me perder, não me auto-sabotar, né, nos meus próprios pensamentos, em querer empurrar com a barriga e deixar para lá, não estudar mais, né, procrastinar. Então foi uma forma também que me ajudou bastante nessa parte de linguagens. Bom, terceira parte aqui agora do vídeo, vamos falar sobre humanas. Humanas nós temos, né, filosofia, sociologia, geografia, história geral, história do Brasil, né, história, a gente tem história geral, história do Brasil. Então o que me ajudou muito foi uma série, já falei várias vezes aqui no canal também, foi uma série que Débora Aladim fez aqui no YouTube, onde ela contou mesmo isso na parte de história do Brasil, né? Então foi bom porque eu tive uma noção mesmo, no geral, no todo, da história do Brasil, porque na escola eu tinha algumas lacunas, eu tinha algumas lacunas, né, em aberto, eu tinha algumas lacunas, algumas dificuldades em entender mesmo como tinha funcionado mesmo toda essa questão aqui no Brasil, da história. Então com o vídeo isso me ajudou muito, porque eu tive mesmo essa noção geral, 100%, né, da história do Brasil. E em história geral eu foquei mais nas partes mais importantes, que caem com frequência, né, com recorrência no Enem, e foi isso que me ajudou na parte de história. Em geografia, em filosofia e sociologia foi mais resolução mesmo de questões, foi mesmo pegar, selecionar provas anteriores do Enem para poder ir treinando, para poder ir praticando e ganhando mesmo essa experiência, esse conhecimento acerca das questões, né? Então quanto mais questões eu fazia, eu ia mesmo tendo essa noção do que estava querendo saber, de como cobrava determinado assunto, e foi basicamente isso, não tem muito segredo. A dica que eu falei em relação a linguagens se aplica também aqui em humanas, nessa questão de você ler primeiro o enunciado e depois ir para o texto, porque isso ganha muito tempo. Ganha não, isso otimiza na verdade, né? Você otimiza tempo na hora da prova, porque você não tem que ficar relendo o texto toda hora. Outra coisa também, aqueles textos, aquelas palavras pequenininhas que tem embaixo do texto, sabe? É como se fosse uma referência ali do texto todo. Isso também às vezes ajuda muito a você encontrar a resposta, a alternativa correta, porque já peguei várias vezes, depois eu vou gravar até um vídeo falando sobre isso, porque na parte de humanas, às vezes a resposta até nesse enunciado, nessas palavras pequenininhas, né, nas referências do próprio texto. Então também é bom você ficar ligado nisso, porque é uma ótima forma de você melhorar e de você acertar mais questões na hora da prova. Então é basicamente isso. Humanas mesmo é você pegar videoaula, apostila, livros, estudar, mas não ficar preso a elas. Não ficar preso a essas formas de estudo. E dar uma olhada com mais atenção, né, com mais destaque mesmo, nessa parte de resolução de questões, de pegar provas anteriores para poder ir praticando e treinando, porque só assim você vai melhorar e vai se dar bem no primeiro dia de Enem. Bom, então vamos lá, né? Quarta e última etapa. Nessa última etapa eu quero falar mais no dia da prova mesmo, quando você estiver ali fazendo o primeiro dia de Enem. Claro que é muito relativo isso, depende muito de cada estudante, de como funciona para mim, de como funciona para você, né? Muito relativo. Eu não posso chegar aqui e falar, ó, faça isso que é a fórmula mágica. Você fazendo isso, você vai se dar bem no primeiro dia de Enem. Não. Eu vou te passar uma coisa que funcionou pra mim. Então, assim, você pode testar, você pode ver se funciona também pra você. Se funcionar, ótimo, aí você aplica também. Mas se não funcionar, você pode também ajustar, colocar de acordo com o que você acha que seria mais legal pra você. E o que é isso? Eu acho que no primeiro dia de Enem, eu já fiz tantos primeiros dias de Enem que eu encontrei pra mim o meu método mesmo que funciona. E qual é esse método? Eu gosto sempre de começar fazendo a redação, porque a redação é muito importante. E como eu já estou ali, né, estou começando na verdade, mais tranquilo, sem tanta agonia, sem tanto desespero, e ainda tem mais horas para poder fazer a prova, eu estou mais tranquilo. E aí o que eu faço? Eu abro a prova, né, no primeiro dia, dou uma olhada, né, em cada página, em tudo, nas questões, passo mesmo assim, não paro para ler não, eu só dou uma olhada, para ter uma noção assim, superficial de toda a prova.
E aí eu olho o tema da redação também, né? Depois eu vejo a parte de humanas, pronto. Depois de fazer isso, eu vou direto para a parte de redação. Quando chegar na redação, eu leio o tema da redação novamente, grifo o tema, todo o tema da redação, e aí eu vou para o texto motivador. Leio o texto motivador 1, o 2, o 3, né? Grifo, anoto as informações dos textos motivadores, para poder ter uma noção, para isso me guiar mesmo quando eu estiver produzindo o meu texto, e estiver também organizando minhas ideias. E aí o que eu faço? Eu já vou direto para a introdução. Eu não faço rascunho, na verdade eu não gosto, eu sei que a maioria também deve me achar maluco, né? Prefere fazer primeiro o rascunho, só que eu acho que eu já fiz tanta redação na minha vida, principalmente quando eu estava estudando, né? No meu processo mesmo de preparação, eu não via mais essa necessidade em fazer rascunho. Eu acho que eu estava perdendo muito tempo fazendo rascunho para depois passar para o definitivo. Então, como eu já sabia o que eu tinha que colocar, eu já tinha meu modelo pronto também, então eu já ia direto para o definitivo. E isso me ajudava porque eu tinha mais tempo para resolver as 90 questões, né? 45 de linguagens e 45 de humanas. Então, normalmente eu usava o rascunho com um mapa mental. E aí eu colocava o tema, colocava causa, consequência, aí eu passava uma seta, como se fosse um mapa mental mesmo, né? Um fluxograma. E aí eu colocava causa, eu vou falar sobre isso. Consequência, eu vou falar sobre isso. Causa é sobre, por exemplo, a causa que eu colocava era sobre negligência do Estado. Aí eu passava um traço novamente e colocava por que negligência do Estado. Aí eu passava tópicos. Por que o Estado deveria fazer isso? Por que na sociedade tem isso? Por que isso? Por que isso? Eu colocava tópicos. E aí quando eu chegava no desenvolvimento, por exemplo, para falar sobre a causa, eu já citava a causa e na argumentação eu já tinha todos os tópicos que eu queria falar. Então eu só juntava, entendeu? Então eu já argumentava muito mais rápido, porque eu colocava os tópicos no mapa mental. Então quando eu ia para o definitivo, eu já tinha tudo ali, eu só ia passando, né, os tópicos que eu tinha colocado no meu mapa mental, que estava no rascunho. Então isso me ajudou muito mesmo e eu fazia isso. Eu fazia a introdução, dava um tempo, eu fazia o mapa mental na verdade e fazia a introdução, deixava a introdução pronta. Depois eu ia para a parte de questões. Então eu resolvia, por exemplo, 10 de uma, 10 de linguagens, 10 de humanas. E aí, normalmente, eu sempre respondia as que eu tinha mais certeza que, assim, eu batia o olho e falava, essa aqui eu consigo responder, essa aqui eu sei qual é a resposta. Então eu já respondia. Eu nunca ia para uma questão muito grande ou uma questão que eu tinha dificuldade, que eu sabia que eu não ia conseguir responder logo ali de cara. Porque se eu errasse, se eu demorasse muito tempo naquela questão, eu poderia eu estaria gastando meu tempo com uma questão que eu poderia estar usando em outra, que eu saberia responder. E isso também ali com a questão do tempo, com tudo, né, a pressão, isso tudo acaba te prejudicando, porque você começa a pensar, né, você começa a se colocar para baixo e vem toda aquela questão, né, de negatividade, e aí você pensa, pô, não vai dar certo, eu vou perder aqui e tudo. E aí pronto, você já atraiu isso para você. É o que eu acredito. Então eu sempre tentava resolver as questões que eu tinha facilidade, que eu sabia responder, porque isso me motivava. Era como se fosse um combustível mesmo. Eu falava, pô, tá dando certo, tô respondendo. E isso eu já passava direto pro gabarito. Então eu não perdia muito tempo não. Sempre dessa forma. Primeiro as questões fáceis, depois as questões difíceis. E eu ia intercalando. Depois eu fazia um pouco de desenvolvimento, depois eu ia para a parte de humanas, resolvia também. Mas sempre assim, primeiro fácil, depois difícil. E aí no final os últimos minutos, né, do primeiro dia de Enem, eu tinha sempre mais tempo, digamos assim, né, entre aspas, para poder responder as questões que eu tinha dificuldade. Então eu não chutava as questões, eu conseguia responder todas elas, porque eu já passava a redação para o definitivo e eu já passava para o gabarito, né, as questões desde o início, nos primeiros minutos de prova, que eu tinha certeza que era aquela questão que eu não ia mudar de ideia, né, aquela alternativa no caso. Então como eu não ia mudar de ideia, eu já passava direto para o gabarito, para otimizar meu tempo. Então era isso que eu fazia. E foi o que me ajudou muito mesmo nesse primeiro dia de Enem. Então foi isso, galera. Estão aí algumas dicas mesmo para vocês aplicarem nos seus estudos para se dar bem nesse primeiro dia de Enem. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido explicar mesmo de uma maneira muito tranquila em relação a isso, a como você pode potencializar os seus resultados, né, sua nota mesmo, em linguagens, em humanas e na redação, nesse primeiro dia de Enem. Mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, né, fala aqui nos comentários que eu estou respondendo vocês. E no geral, foi isso. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.